A própria Olga, ela morreu na pandemia, né, em 2020, e foi exatamente o mesmo período em que eu comecei a estudar literatura, assim, comecei a escrever de forma razoavelmente séria. Então, como é bonito, né, a gente pensar nisso, que uma grande escritora, enfim, passou por aqui enquanto ela, e assim, no fim da sua vida, tinha tanta gente começando, e ver como esse movimento multiplica, né, a nossa presença no mundo da literatura. Dentro da noite, por tristeza, mordo caquis. Fere tanto o termo caqui enganando o maduro da tristeza. E vem a saudade fúria das rosas e dos morangos, comidos ao som de maio, pensando que isso traria a cautela de veludo, o lirismo vadio, da alegria de ser tudo. Eu mastigava os verdes, doida de amor devorava os canteiros do jardim. Queria voltar à terra, queria ser germe de novo. Queria ser terra, dormir com o rosto no chão. Fome, vem que não tem jeito. Mas que sabes tu, pasto? A Olga, ela traz muito esse lugar do passional para a poesia dela. O passional, a entrega, não é à toa que ela fala muito dos elementos da natureza, ela faz muitas associações e metáforas com a água, com o mar, e eu acho que isso estava presente assim, na minha escrita de alguma forma, e ter visto a forma que ela, enfim, a abordagem dela e, enfim, ter conhecido a escrita dela, foi uma forma de diálogo que acho que vai muito além das palavras, sabe? Enfim, eu me senti bem atravessada. Ela trata de alguns temas que eu tô querendo tratar, enfim, tô tratando, do tipo, me marcou muito um poema dela em que ela fala que para apaziguar a tristeza da noite ela morde caquis. Eu vejo muito isso como uma metáfora da própria escrita, né? E, enfim, ela coloca o corpo dela dissolvido nessa natureza, né? E evoca essa natureza na poesia dela. Eu acho isso encantador, ao mesmo tempo em que fiquei muito impressionada com o lirismo, né? E saber que ela foi uma das pioneiras. Eu não sei exatamente se dá para cravar que ela foi a primeira mulher a publicar uma obra de poesia erótica no país, mas isso não importa. Com certeza ela foi uma pioneira e acho que é preciso ter muita coragem para fazer isso. Vejo a poética dela com uma força, um vigor, de muita coragem. Ela usa essa palavra vigor, porque eu já assisti algumas entrevistas dela e ela até diferencia. Ela gosta de ser chamada de poeta porque ela acha que poetisa é uma palavra que tira o vigor da poesia. Quem escreve com vigor é poeta. Eu acho isso bonito. Eu acho que, sendo muito sincera, eu só entendi a dimensão do que é literatura por causa de uma mulher.
E por causa das mulheres que me apresentaram essas mulheres, né? Eu tive a sorte de ter professoras, né, de língua portuguesa e literatura no ensino médio, e elas mudaram a minha vida, assim, ao me apresentar essas obras. Eu destaco, inclusive, a leitura da obra da Clarice Lispector. Eu li a obra dela quase toda, muito, muito jovem, e não que eu fosse inteligente o suficiente para isso, mas é porque foi uma coisa que me arrebatou e eu fiquei um pouco viciada. Foi um sentimento parecido com o que eu tive muitos anos depois lendo Helena Ferrante. E eu senti que eu precisava ler tudo que aquela mulher escreveu, né? Eu acho que foi uma fase, assim, também que eu estava numa transformação, né? Da gente sair da adolescência e da infância e ir para a idade adulta. E eu acho que o percurso de pensamento que ela coloca na literatura dela é algo que tocou muito esse meu período de mudança e enfim. Então eu destaco, assim, principalmente a obra da Clarice, e agradeço a Patrícia, professora que me apresentou a obra dela, por ter me colocado nesse lugar. E depois vieram as outras, assim, logo eu li Hilda Hilst, que tem essa profundidade também enorme na escrita. Não que naquela época eu me visse como escritora, eu acho que estava muito longe disso, mas com certeza como uma leitora muito apaixonada. Isso com certeza foi culpa das mulheres que eu li. Sempre vivi perto do mar. Entro na água e logo a terra torna-se uma memória antiga. Saio e a água volta comigo. As gotas são em meu corpo escamas. Eu diria que quando eu era criança, adolescente, isso não era tão comum, assim, a gente realmente via obras de homens sendo aclamadas e citadas e indicadas. Eu acho que eu vejo muito isso acontecendo ali a partir de 2010, né, em que a gente também teve outros movimentos, enfim, muito importantes sobre assédio, sobre violência contra a mulher e outras questões sendo levantadas. E eu acho que se tornou meio obrigatório, assim, né? Eu acho que se você não lê Mulheres, você já tá a um passinho do cancelamento. E que bom que isso nos fez ser lidas, ao mesmo tempo em que eu acho que ainda falta muito pra gente a gente realmente poder falar em igualdade, né? A gente viu o último prêmio Jabuti, as mulheres como finalistas, isso foi incrível, mas eu acho que aí, o lugar do reconhecimento ainda é basicamente masculino. E eu acho que isso tem que mudar e, enfim, espero que a gente esteja caminhando para isso. Quando a gente lê Mulheres, a gente refunda o mundo. Eu ouvi isso na mesa da Cecília Pavon, escritora argentina, na Flip. Eu acho que é completamente verdade que de derrubar o machismo é criar outra vida. E quando a gente tem contato com essa outra vida por meio da literatura, é muito fascinante. A gente se sente não só contemplado, mas instigada a se investigar. Esse projeto ele tem outras escritoras incríveis. Eu confesso que eu não conhecia a obra, já ouvi falar de muitas, mas não li a obra da maioria. Isso me deixa um pouco envergonhada, ao mesmo tempo em que eu acho que eu tô nesse movimento de reparação já há bastante tempo. Eu acho que eu leio muito mais livros escritos por mulheres que por homens hoje. E também por pessoas, enfim, que não se identificam com nenhum gênero. Eu acho que eu tenho tentado trazer isso cada vez mais para minha leitura, né, para minha fila de leitura. E eu acho que ler mulheres é ler o mundo, né? Assim, metade do mundo é composto por mulheres. Então, é muito importante que a gente traga essas vivências singulares e a forma como essas vivências criam subjetividades muito interessantes para as nossas estantes e, enfim,
não é necessário que a gente tenha uma identificação imediata com, com temas, né? Enfim, eu acho que infelizmente ainda são basicamente mulheres que leem mulheres, isso precisa mudar urgentemente, porque quando a gente fala de um atravessamento que é muito particular ao corpo de uma mulher, a gente está falando de um atravessamento humano, né? E isso é muito grandioso. Eu acho que quando isso é bem feito, né, quando a linguagem está a serviço desse atravessamento, ele consegue atravessar todo mundo, ou pelo menos deveria ser assim, né? A gente não deveria ter essa resistência. Então eu quero ler cada vez mais mulheres e quero fazer esse resgate também do passado, porque sinto que leio muitas contemporâneas, mas é preciso ler as que vieram antes de nós. E a Olga, ela escreveu e viveu no mesmo tempo e em diálogo com tantos homens muito famosos, né? O Carlos Drummond de Andrade, o Manuel Bandeira, Jorge Amado, e ela dedica alguns poemas a eles. E saber que ela escrevia nesse tempo, que ela foi reconhecida pela crítica, e saber que o nome dela é tão pouco citado, e é uma pena, né? E a gente pensa em como até as mulheres que circularam nessas esferas de prestígio, como a Olga circulou e ela teve admiração de muitos desses homens e, enfim, de muitos desses artistas, né? Nos faz pensar em como a nossa existência é colocada em segundo plano. E isso está longe de acabar, eu acho.